segundo milagre atribuído à irmã Dulce é reconhecido e ela será proclamada santa, diz Vaticano. A beata será a primeira mulher nascida no Brasil a ser canonizada. Novo milagre atribuído a ela é sobre pessoa que dormiu cega e acordou enxergando, informou a Arquidiocese de Salvador. Um segundo milagre atribuído à irmã Dulce, conhecida como o Anjo Bom da Bahia, foi reconhecido por meio de decreto e, com isso, ela será proclamada santa, informou, na manhã desta terça-feira, 14, o site Vaticanews, canal oficial de comunicação do Vaticano. Ela será a primeira mulher nascida no Brasil a ser canonizada e será chamada de Santa Dulce dos Pobres, pelas obras de caridade e de assistência prestadas aos mais pobres e necessitados. O novo milagre reconhecido tem relação com uma pessoa que dormiu cega e acordou enxergando, informou ao G1 a Arquidiocese de Salvador. A informação também foi confirmada pelas obras sociais Irmã Dulce, OSID. Ainda não foi divulgado, no entanto, quem foi a pessoa que recebeu a graça, nem de onde ela é e quando o caso aconteceu. Com o decreto autorizado pelo Santo Padre reconhecendo o milagre atribuído à intercessão de Irmã Dulce, a Baeta será proximamente proclamada santa em solene celebração de canonizações, informou o Vaticanews. O primeiro atribuído à Irmã Dulce, que levou à sua beatificação, em 22 de maio de 2011, trata da recuperação de uma paciente que teve uma grave hemorragia pós-parto e cujo sangramento subitamente parou, sem intervenção médica. De acordo com o Vaticanews, o Papa Francisco recebeu em audiência, na segunda-feira, 13, o prefeito do Congregação das Causas dos Santos, Cardeal Ângelo Becciu, o qual autorizou o Dicastério Vaticano a promulgar o decreto sobre Irmã Dulce. A data da celebração de canonizações não foi divulgada. Entre outros decretos promulgados, houve destaque também para o que reconhece as virtudes heróicas do servo de Deus Salvador Pinzeta, frade menor capuchinho nascido em Casca, no Rio Grande do Sul, em 1911 e falecido em 1972. 3 graças alcançadas por devotos, após orações à Irmã Dulce, estavam sendo analisadas pelo Vaticano, com vista no processo de canonização da religiosa. Esses 3 casos foram enviados ao Vaticano pelas obras sociais Irmã Dulce, OSID, em 2014, após análise de profissionais da própria instituição. Processo de canonização. Após a beatificação da freira, iniciou-se o processo para buscar a canonização, quando a pessoa passa a ser considerada santa pela Igreja Católica. Para a beatificação, é necessária a comprovação de um milagre, que no caso de Irmã Dulce ocorreu em outubro de 2010. Já para a canonização, é preciso que o Vaticano reconheça mais um milagre, com a exigência de que esse milagre tenha ocorrido após a beatificação, o que foi reconhecido agora. O Vaticano tem 4 exigências quanto à veracidade da graça: até ser considerada milagre, ser preternatural, a ciência não consegue explicar, instantâneo, acontecer imediatamente após a oração, duradouro e perfeito. Frei Galvão, conhecido pelas pílulas milagrosas que, segundo a fé católica, tem poder de cura e que nasceu em 1739, em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, foi o primeiro santo nascido no Brasil a ser canonizado, em 11 de maio de 2007, pelo então Papa Bento XVI. Madre Paulina, que morava em Santa Catarina, também foi canonizada e ficou conhecida como a primeira santa do Brasil.
Ela, no entanto, nasceu na Itália e só veio morar no país com a família aos 10 anos. Com isso, Irmã Dulce se tornará a primeira santa nascida no Brasil. Primeiro milagre reconhecido. A primeira graça de Irmã Dulce reconhecida como milagre, e que possibilitou a sua beatificação, pelo Vaticano ocorreu em 2001, 9 anos após a morte de Irmã Dulce. Foi um caso de pós-parto de uma moradora da cidade de Malhador, no interior de Sergipe. De acordo com o médico Sandro Barral, um dos investigadores e peritos que confirmaram o milagre, a paciente apresentava um quadro de forte hemorragia não controlável. Em um período de 18 horas, a mulher chegou a passar por 3 cirurgias, mas o sangramento não cessava. Contudo, sem nenhuma intervenção médica, e após pedir a intercessão de Irmã Dulce, a hemorragia subitamente parou e a paciente se recuperou. De acordo com informações da OSID, a abertura do processo de beatificação começou em 17 de janeiro de 2000. No ano seguinte foi anunciada a graça, e em 2002 o processo foi levado para análise do Vaticano. A Congregação para a Causa dos Santos do Vaticano reconheceu o milagre em 26 de outubro de 2010. Em 22 de maio de 2011, foi realizada no Parque de Exposições de Salvador a cerimônia de beatificação de Irmã Dulce, que passou a ser chamada como Bem-aventurada Dulce dos Pobres. Na cerimônia, foi lido o decreto apostólico do então Papa Bento XVI inscrevendo Irmã Dulce na lista dos santos e beatos da Igreja Católica, propondo-a como exemplo cristão para todos os fiéis. História e legado. Irmã Dulce, cujo nome de batismo era Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, é recordada por suas obras de caridade e de assistência aos pobres e necessitados. Religiosa da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, a Beata nasceu em Salvador em 26 de maio de 1914. Desde cedo manifestou interesse pela vida religiosa. Aos 13 anos de idade, passou a acolher mendigos e doentes em sua casa, transformando a residência da família na Rua da Independência 61, no bairro de Nazaré, em um centro de atendimento. A casa ficou conhecida como a Portaria de São Francisco, por conta do grande número de carentes que se aglomeravam à sua porta. Em 1933, a jovem ingressou na Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, no convento de Nossa Senhora do Carmo, cidade de São Cristóvão, em Sergipe. No mesmo ano recebeu o hábito e adotou o nome de Irmã Dulce, em homenagem à sua mãe, que se chamava Dulce Maria de Souza Brito Lopes Pontes e morreu quando a freira tinha 7 anos. No ano de 1935, já de volta a Salvador, dava assistência à comunidade pobre de Alagados, conjunto de palafitas que se consolidara na parte interna do bairro de Itapajipe. Nessa mesma época, começa a atender também os operários que eram numerosos naquele bairro, criando um posto médico e fundando, em 1936, a União Operária São Francisco, primeira organização operária católica do Estado, que depois deu origem ao Círculo Operário da Bahia. Em 1939, Irmã Dulce invade 5 casas na localidade da Ilha do Rato, na capital baiana, para abrigar doentes que recolhia nas ruas de Salvador. Expulsa do lugar, ela peregrina durante uma década, levando os seus doentes por vários locais da cidade. Por fim, em 1949, Irmã Dulce ocupa um galinheiro ao lado do convento Santo Antônio,
após autorização da sua superiora, com os primeiros 70 doentes. A iniciativa deu origem à tradição propagada há décadas pelo povo baiano de que a freira construiu o maior hospital da Bahia a partir de um simples galinheiro. Já em 1959, é instalada oficialmente a Associação Obras Sociais Irmã Dulce, OSID, e no ano seguinte é inaugurado o Albergue Santo Antônio. A OSID atualmente é um dos maiores complexos de saúde com atendimentos 100% gratuito do Brasil, com 3,5 milhões de atendimentos ambulatoriais por ano a usuários do Sistema Único de Saúde, SUS, entre idosos, pessoas com deficiência e com deformidades crânio-faciais, pacientes sociais, crianças e adolescentes em situação de risco social dependentes de substâncias psicoativas e pessoas em situação de rua. Segundo a instituição, nos últimos 25 anos a entidade contabiliza 60 milhões de atendimentos ambulatoriais e mais de 280 mil cirurgias realizadas, o que dá uma média de aproximadamente 30 cirurgias por dia. Irmã Dulce faleceu no dia 13 de março de 1992, aos 77 anos, no Convento Santo Antônio, em Salvador.